Salmo de número 1. Salmo 1. Salmo de número 1. Nós vamos meditar neste salmo e logo após iremos participar da ceia do Senhor. Eu vou ler, os irmãos irão acompanhar. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda nos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que é viva e eficaz, palavra que nos exorta, palavra que nos consola, palavra que nos direciona. Ó Deus, palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, fale aos nossos corações. Ó Deus, e que Teu Espírito Santo nos ilumine nesta noite, para que possamos falar, mas também ouvir, como também praticar os Teus mandamentos, a Tua lei. Fala conosco, Senhor, pois somos dependentes do Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo, nós assim Te oramos, Deus, e nós Te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, algum tempo, e muito tempo atrás, eu estava assistindo um jornal, e nesse jornal havia uma notícia que impactou naquela época não só a população do Rio de Janeiro, mas também todo o Brasil. Um pai tinha 2 filhas e sua esposa, classe média alta, muito rico, com muitos bens. Ele começa a ter dificuldades nas suas empresas, começa a quebrar, e ele começa a vender algumas coisas para poder sobreviver, ou tentar salvar as suas empresas. E ele vende fazenda, ele vende apartamentos, ele vende casas. E me parece que isso não vai se resolvendo. E ele chega num determinado dia ou noite na sua casa. Ele tem 2 filhas, uma de 20 anos e uma de 22 anos. Ele vai em um dos quartos da sua filha, que está dormindo, e dá um tiro na cabeça dela. Depois ele vai no outro quarto, mata a sua segunda filha. E chega no quarto da sua esposa, que já está dormindo, mata ela e também se mata. Ficando para contar a história somente a secretária que estava ali na casa. Isso impactou porque aquele homem tirou a sua vida, como também tirou a vida da sua família, impedindo-a de continuar a sua vida. Porque ele achava que a vida não existia mais, porque não tinha mais o dinheiro que ele tinha outrora, e não conseguiria dar mais uma vida melhor à sua família. Mas eu lembro também de outro fato, que foi um fato real, relatado num filme. Esse fato conta a história, e é um filme com um ator chamado Will Smith. O nome desse filme é Em Busca da Felicidade. Talvez você já tenha assistido esse filme. E ele vai contando a história de um homem que ele é vendedor e ele luta para sobreviver. E, paralelo a isso, ele pede a esposa deixar ele com o menino, sozinho, e ele vai lutando, vendendo um material que ele compra para poder enricar, mas não dá certo. Paralelo a isso, ele faz uma inscrição em uma das bolsas dos Estados Unidos e só existia uma vaga, e ele vai tendo essa dificuldade. E na história do filme,
ele vai contando essa etapa da minha vida, se chama isso. Ele vai contando cada etapa da vida dele. No final, que ele consegue a única vaga daquele emprego no meio de muitas pessoas capacitadas, ele sai no meio de uma multidão e o filme termina. Essa etapa da minha vida se chama felicidade. A pergunta é, será que um emprego, será que o dinheiro, será que um carro, será que uma situação, será que uma viagem, será que isso de fato traz felicidade? Às vezes nós estamos sempre atrelando a nossa felicidade, claro que coisas materiais que Deus nos dá, e Ele nos dá e é bênção, nos traz momentos de alegrias, mas muitas pessoas estão ricas, estão vivendo tristes. E ao mesmo tempo, tem pessoas que têm dinheiro e estão se matando, tirando a sua própria vida. Tem pessoas que não estão felizes com muito dinheiro, com coisas, com bens. Então, coisas materiais não traz alegria para as pessoas verdadeiras. E eu gostaria de realmente trazer para você, falar para você ou trazer para você o caminho da verdadeira felicidade. Qual é, de fato, o caminho da verdadeira felicidade? E o Salmo 1, pelo menos até o verso de número 3, o 1, o 2 e o 3, ele vai trazer, mostrar qual é o caminho da verdadeira felicidade. Esse Salmo ele vai retratar duas pessoas, o justo e o ímpio. O que o justo vai ser e pode ser, e o que o ímpio pode ser, aonde ele vai chegar. Veja comigo, no verso 1, o que é que o texto diz. Bem-aventurado. E a ideia aqui de bem-aventurado é a ideia de um estado de bem feliz. É uma pessoa que está com a felicidade plena. Quão feliz. É uma pessoa que tem a alegria verdadeira. Bem-aventurado, e agora ele vai, a partir daí, desse bem-aventurado, ele vai dizer como é que esse homem, de fato, é bem-aventurado, como é que esse homem é bem feliz, como é que esse homem, de fato, tem primeiro caminho da felicidade aqui nesse texto. O que não anda no conselho dos ímpios. Olha o que o texto diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E a ideia aqui de andar é de caminhar, é de ouvir, de praticar. É de alguém que assimila algo de outra pessoa. Não é simplesmente você estar caminhando no caminho de alguém. É você assimilar aquilo que as pessoas estão falando. Veja que essa primeira parte, ele traz a parte negativa do texto. Então, a pessoa é bem feliz, é bem-aventurada. O homem que não anda, ele vai dizer, no conselho dos ímpios. Então, naquilo que os ímpios estão falando, naquilo que eles estão aconselhando. A primeira ideia, o primeiro caminho para essa felicidade é você não estar sendo aconselhado por pessoas que não estão na direção de Deus. Isso é importante você entender isso. Porque tem muitas pessoas que estão buscando em situações ou em ímpios conselhos para seguir a sua vida. É importante você entender que você não deve assimilar coisas que não vêm na direção do Senhor. Irmãos, a nossa caminhada, o nosso andar, os nossos conselhos, as nossas decisões, aquilo que eu devo fazer, deve estar pautado nas Escrituras Sagradas ou vindo de pessoas que estão direcionadas pela palavra de Deus. Quando nós olhamos muitas pessoas que têm sofrido porque seguiram pessoas que deram uma direção errada na sua vida. Isso acontece muito com jovens que vão para a universidade. Hoje os nossos jovens estão indo para a universidade, tem que ir, tem que aprender, seja qual for a área que queiram fazer, mas tem que ter muito cuidado.
com professores, principalmente, e também com pessoas que se dizem amigos, amigas, que começam a levar essas pessoas para outros caminhos. Como se esse caminho fosse, de fato, o caminho da verdadeira felicidade. Veja, a pessoa ela é feliz quando ela não anda no conselho dos ímpios. Segunda Crônicas, capítulo 10, quando o segundo rei, aliás, o terceiro rei de Israel, ele morre. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi, o terceiro Salomão. Salomão morre. E aí ele deixa o seu filho chamado Jeroboão. No capítulo 10 de Segunda Crônica, você vai ver que o povo de Israel chama Salomão e diz: olha, Salomão, nós queremos que você nos governe com menos rigor do que teu pai, Salomão. E agora Jeroboão vai pedir conselho àqueles que mais antigos que aconselhava seu pai. Ele chega para aqueles anciãos, ele chega para os mais velhos e diz: olha, o que é que vocês acham? Como eu devo governar esse povo? Esse filho de Deus, direcionado por Deus, chega para Jeroboão e diz: olha, alivia a carga desse povo, ajuda esse povo. Só que, assim que ele sai daqueles homens que lhe dão o conselho, eles vai agora para os seus amigos que cresceram com ele e diz: olha, o que é que eu faço? Como eu devo governar o povo? E esses seus amigos, não na direção de Deus, diz: governe esse povo com mão pesada. E manda dizer a esse povo que o teu dedo menor é mais pesado do que o braço do teu pai. E Jeroboão, ele realmente massacra o povo, porque ele não vai seguindo o conselho de Deus, o conselho daqueles que têm a direção de Deus, mas sim conselho de ímpios. Nós encontramos também, por exemplo, quando Jezabel, a esposa de Acabe, vai aconselhando ele para caminhos maus. Sabe, primeira coisa para que a gente possa ter uma verdadeira felicidade é não andar no conselho dos ímpios. Não assimilar aquilo que as pessoas que têm tentado nos levar para outros caminhos, principalmente para os caminhos de Deus. Eu vou repetir para você. Cuidado com o que você está fazendo através do que as pessoas estão lhe aconselhando. Cuidado no caminho que você tem andado. E aqui, repito, andar é você seguir, ouvir, praticar coisas que pessoas estão lhe dizendo que é para fazer. Quantos jovens, quantas pessoas até dentro da igreja, pais sofrendo, mas aí fora, porque os filhos estão nas drogas, na prostituição, fazendo coisas que não devem. E quando vai, os pais falaram tanto o que era para fazer, e essas pessoas seguiram outros conselhos. Essas pessoas não serão felizes. Primeiro caminho da felicidade é não andar no conselho dos ímpios. Segundo, não se deter no caminho dos pecadores. Está aí. Não anda no conselho dos ímpios, ainda no verso 1. Não se detém no caminho dos pecadores. A ideia aqui é de parar, se deter, você parar no caminho das pessoas. Ou perder o objetivo. Você perdeu o objetivo por conta de condutas de pessoas. Você tem um objetivo de vida. Você está seguindo aquele objetivo. Você agora tem aquele caminho para seguir. Mas aí você vai perdendo, porque você está se detendo. É a ideia de você ir para um lugar e parar no meio daquele caminho, porque alguém lhe parou para conversar. Não tem muito isso? Você vai para algum lugar, encontra alguma pessoa, você sai urgente, vai para algum lugar. Aí encontra uma pessoa e fica conversando. E aquela pessoa lhe tirou o foco. Você esqueceu do que você ia fazer. Você esqueceu dos seus objetivos. O caminho da verdadeira felicidade é você não se deter. Dos pecadores. Caminho dos pecadores. A igreja não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas a palavra de Deus, nós somos salvos.
E devemos viver uma vida de santidade. E temos que ter muito cuidado quando paramos para escutar conselhos ou nos deter com pessoas que não são na direção de Deus. É outro caminho, é outra direção, é outro pensamento, são outras palavras, é outro contexto, é outro cenário. Não tem como você buscar essa verdadeira felicidade em você, que só em Cristo vem essa verdadeira felicidade, se você estiver se detendo no caminho, se empalhando no caminho dos pecadores. O terceiro caminho. O verso de número 2. Aliás, ainda no verso número 3. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Roda que é permanecer, é morar, é habitar. A gente lembra muito da ideia de Ló, quando ele foi morar em Sodoma e Gomorra, o contexto de Ló. O que aconteceu com Ló quando morou em Sodoma e Gomorra, cidade que foi destruída por conta dos pecados, inclusive só sobrou ele, as 2 filhas, ficando a sua esposa. Sabe, irmãos, nós precisamos não nos assentar, e ele diz o texto aqui, nos caminhos, aliás, na roda dos escarnecedores. E aí a ideia de escarnecedores aqui é aquele que, literalmente, que faz careta, que zomba das Escrituras, da palavra de Deus. Imagine, você está sentado no meio de pessoas que estão zombando de Deus, zombando da palavra de Deus. Isso existe muito, irmãos. Às vezes falei isso um dia desse lá na igreja, nós temos muito medo do diabo, de falar no diabo. Até tem pessoas que veem filmes, como se o diabo tivesse chifre, tem medo. Mas não tem medo do temor de Deus, de falar, de ouvir piadas a respeito de Deus, de Jesus Cristo, blasfemando contra a palavra de Deus. Essas pessoas não serão felizes porque elas estão se assentando na roda daqueles que estão zombando, ridicularizando. É a ideia aqui de escarnecedores, pessoas que estão ridicularizando, que estão zombando da palavra de Deus. Sabe, irmãos, um quarto caminho que nós encontramos aqui, está no verso 2. Antes, veja, bem-aventurado, o homem é bem-aventurado quando ele não anda no conselho, quando ele não para no caminho e quando ele não assenta na roda dos escarnecedores. Não anda, não se detém, não para e não se assenta, não está no meio de pessoas. Ao invés de ele fazer isso, o verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. E a ideia de prazer aqui é de desejo, deleite, vontade. É a ideia de você ter desejo de estar na presença de Deus. Não é dinheiro. Não é viagens. Não são casas e carros. Não é uma boa comida. Isso é bom e é graça de Deus. Mas é você, se você quiser realmente sentir uma verdadeira felicidade, você não vai sentir a verdadeira felicidade em pessoas, no seu namorado, na sua esposa, nos seus filhos. Isso não vai lhe trazer a verdadeira felicidade. Por mais que isso vá nos completando, e nós precisamos disso, é graça do Senhor. Mas nós não vamos ter a verdadeira felicidade nisso. A verdadeira felicidade, repito, é bem-aventurado o homem que não anda, não se assenta e não se detém no meio de pessoas que escarnecem da palavra de Deus. Ao invés de isso, irmãos, o verso 2 diz: ter prazer na lei do Senhor, ter desejo na lei do Senhor. Aí sim, se você quiser ter uma verdadeira felicidade, você olhar para a palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas,
e ter prazer nela, naquilo que Deus fala para você, como você deve andar, como você deve agir, como você deve ser como pessoa. E essa palavra de Deus você deve meditar de dia e de noite. Você deve vivenciar ela de dia e de noite. Quando nós olhamos para as Escrituras, Salmo 119 vai falar na palavra de Deus. Salmo 119, todo o texto fala que nós devemos meditar na palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 19 fala que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. De tal forma que nós devemos meditar sempre nessa palavra. De dia e de noite. Se você quiser ter a verdadeira felicidade, olhe para as Escrituras Sagradas. Busque qual é a vontade de Deus para a sua vida. E vivencie essa palavra de fato. Você pode ler milhares de livros, os melhores filósofos. Você pode ver os melhores filmes. Você pode ter a melhor sabedoria. Você pode ter a melhor casa. Você pode ter, repito, a melhor estrutura financeira. Mas você não será feliz se você não estiver de acordo com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Deus. Ter prazer na lei do Senhor, ter desejo na lei do Senhor. Ter vontade na lei do Senhor. Irmãos, quantas das vezes nós estamos vindo para a igreja cansados? Quantas das vezes nós passamos a semana toda cansados e não temos a direção de ler a palavra de Deus? Não temos esse desejo. Quando fazemos na igreja. E quando se lê um texto até mais longo, se reclama. A palavra de Deus é alimento para a sua alma. Se você não estiver olhando para essa palavra, e se o seu prazer não tiver, você vai ficar com fome e você vai morrer espiritualmente. Muitas pessoas estão saindo das igrejas. Muitas pessoas estão se afastando de Deus. Não é por conta da igreja, não é por conta das lideranças, mas é porque não estão se alimentando, não têm prazer na palavra de Deus e não encontram a verdadeira felicidade. Quantas pessoas saíram da igreja, jovens, para ir para o mundo, para se divertir? Porque na igreja não conseguem se divertir. E quando chegam no mundo, elas encontram, de fato, coisas que estão longe da palavra de Deus. Eu vou usar aqui uma expressão, me desculpem, quebram a cara. Ficam decepcionados com o tempo, porque um dia a conta chega. A juventude passa. E vai chegar um dia que essas pessoas vão ver que aquilo que elas fizeram não valeu a pena. Aquelas que Deus guardar, porque muitas das vezes não tem mais volta o caminho. Então o prazer está na lei do Senhor. Quando nós olhamos aqui nessa expressão lei, ele está, de fato, direcionando para os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Quinto e último lugar. O caminho da verdadeira felicidade é perseverar nessa lei. Não é fácil você estar olhando para a palavra e estar vivenciando essa palavra. E aí, claro, você precisa perseverar nessa palavra. Veja, o verso de número 2, ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, dando uma ideia de continuidade, de perseverança. Então, se você quiser encontrar a verdadeira felicidade, medite na lei do Senhor e medite constantemente. Não é só hoje que você veio à igreja, mas é hoje, é amanhã, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. É de dia, é de tarde, é de noite. Não tem hora, não tem momento. É você estar olhando para essa palavra, meditando nessa palavra. Todos os momentos, todos os dias. De dia e de noite. Foi o que Deus disse a Josué no capítulo 1, verso de número 8. Medita na lei de dia e de noite. Ele vai dizer, medite para que você seja bem-sucedido onde você estiver. Josué medita na palavra de Deus de dia e de noite. O caminho para a verdadeira felicidade.
não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, ter prazer na lei do Senhor, perseverar nessa lei. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? O resultado disso aqui é a verdadeira felicidade. Verso 3 ele diz: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqueles que não andam, não se assentam, não se detêm, aqueles que meditam de dia e de noite, aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, perseverando, essas pessoas serão abençoadas. Isso é promessa de Deus. E aí o texto diz, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Eu gosto muito disso, né? Eu já falei isso aqui, e fui criado no sítio, até hoje nós temos esse sítio. E nós temos a parte de cima e embaixo, nós temos a parte que é o paú, que tem água toda hora. E lá tem uns pés de frutas de oliveira, a gente chama oliveira, não sei, mas é oliveira, uma frutinha preta. E os pés de laranja, veja, em nenhum tempo do ano aqueles pés de fruta deixaram de frutificar. Nem as folhagens deixaram de ficar verde. Os pastos sempre estavam verdes, porque eles estão em um local que tem água dioturnamente, independente do tempo e da estação. Na parte de cima, nessa época que nós estamos numa seca, fica tudo seco. Vai ficando seco, vai ficando seco. Você não vai ver onde tem um rio perene, um rio onde tem árvores, aquelas árvores estarem secas. Sempre vão estar verdinho. Isso é o caminho daqueles que seguem a Deus. Justo. Daqueles que estão buscando de fato a verdadeira felicidade. Podem até passar por momentos de lutas, de dificuldades, de aflições, momentos difíceis, mas o caminho dele é só de alegria, sempre frutificando, sempre sendo abençoado, seja dando no sol, seja na chuva, seja no inverno, seja no verão, seja com o governo A, seja com o governo B, vai ser sempre abençoado, porque ele está realmente seguindo aquilo que Deus direcionou aqui neste salmo. O caminho da verdadeira felicidade. Eu gostaria de ficar por aqui. O segundo personagem é do ímpio, aqueles que não servem ao Senhor, que está sendo reservado para o dia do juízo com fogo e enxofre. O ímpio. Os ímpios não são assim, o texto vai dizer. Eles murcham, eles não permanecem, não vão permanecer no dia do juízo, os ímpios, mas os justos não. Eu não sei em quem vocês têm buscado a felicidade. Eu não sei se você é uma pessoa feliz. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite, você pode dizer assim, eu sou feliz. A pergunta é, você é feliz por quê? É porque você tem coisas? É porque você tem uma pessoa do seu lado que lhe ama? É porque você ama alguma pessoa? É porque você tem filhos? É porque você tem dinheiro? É porque você tem uma vida boa? É porque você obedece à palavra de Deus. A verdadeira felicidade está somente em Cristo Jesus. Para aqueles que receberam Cristo como Salvador da sua vida. Para aqueles que não se detêm, não se assentam, não andam no conselho dos ímpios. Antes disso, ele vai meditar na lei do Senhor. E esse aí será, sim, abençoado, como diz a palavra do Senhor. Aquele filme, Em Busca da Felicidade, no final, ele acha a felicidade, porque conseguiu emprego. Mas se o filme diz que ele fica muito rico, depois vende a sua empresa, eu não sei onde é que está esse homem hoje, não se fala no filme o que aconteceu depois disso. Diz que ele depois fica com a empresa e vende essa empresa e é um homem muito rico. Mas ali ele não encontrou a verdadeira felicidade, porque não foi no trabalho dele, numa promoção.
Ele só encontrou se ele encontrou a verdadeira felicidade, se ele recebeu Cristo como Salvador da sua vida e não anda no conselho de ímpios, de pessoas, mas anda no conselho de Deus, segundo a palavra de Deus.